Lição 440. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atammu taslim. Wa ba'd. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. رواه مسلم. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث أخرجه الشيخان. Estimados irmãos e irmãs, caros ouvintes, sintam-se cumprimentados com a bela saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na lição de hoje vamos falar do dever de contrariar o juramento em caso de existir melhor alternativa. O que isso significa? Significa que a pessoa jurou que não vai fazer alguma coisa ou vai fazer alguma coisa, mas se apercebeu depois que, contrariando aquilo que foi a sua promessa acompanhada de juramento, existe uma melhor alternativa. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam indica-nos, ordena-nos a optarmos pela melhor alternativa e abandonarmos o nosso juramento. Obviamente isso tem consequências, e a consequência qual é que é? É você pagar a expiação, não é? Optar ou cumprir com aquelas que são as penas pelo juramento que você não vai cumprir. Portanto, vamos detalhar esta questão. Temos aqui alguns hadiths a abordar nesta conversa. O primeiro é o hadith que foi narrado por Abdurrahman bin Samurah radiyallahu anhu. Ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam informou-me. Ele disse: "Idha halafta ala yaminin", se fizeres um juramento, se tu fizeres um juramento, fara'aita ghayraha khayran minha, e depois tu descobres que a outra opção é melhor do que aquela que tu fizeste. Por exemplo, tu juraste que, wallahi, eu não vou fazer salah, mas depois você passou a saber que fazer salah é wajib, não é? Ou por outra, não vou fazer salah em jama'ah. Você sabe fazer salat em jama'ah é wajib. Fazer salat é farad, é obrigatório. Portanto, você não pode aqui dizer: não, eu jurei que não vou fazer salat em jama'ah, então vou fazer salat individualmente. Você terá que fazer salat em jama'ah, em congregação, e depois pagar, não é, o juramento que você fez. Portanto, como você vai ter que fazer? Vai ter que, conforme o Corão diz: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. Portanto, o que a pessoa terá que fazer? Libertar um escravo. Hoje não temos escravos. Ou alimentar, não é, 10 pobres, não é? Alimentar 10 pobres, ou prover de vestuário a 10 pobres também. E se a pessoa não estiver em condições de fazer essas duas opções, o que ele terá que fazer? Ele terá que jejuar por 3 dias. Jejuando por 3 dias, a expiação desse juramento que não foi cumprido fica resolvido. Portanto, o primeiro aspecto que temos aqui é quando o indivíduo jura que não vai fazer alguma coisa ou que vai fazer alguma coisa, e ele se apercebe que a opção contrária é melhor, é a que o Sharia incentiva. Neste caso, ele terá que optar em fazer aquilo que o Sharia incentiva, aquilo que é melhor do que o seu juramento. Ou, por exemplo, a pessoa jura por causa de alguns rumores que ele ouviu, que isso também pode até ser baseado em fofocas, de teu primo disse isso e aquilo de ti, né? A tua prima, a tua tia disse isso e aquilo de ti. Então você diz: wallahi, eu não vou falar mais com essa pessoa. Wallahi, ele fez isso para mim. Wallahi, que eu deixarei de ter contato com essa pessoa. Portanto, aqui se trata de um corte de laços familiares. Então, ele o que terá que fazer? Deverá
quebrar esse juramento e manter os laços familiares, falar com a pessoa, criar relação com essa pessoa, manter ou por outra relação com essa pessoa, e ele terá que pagar pelo seu juramento, terá que seguir esses aspectos que nós aqui mencionamos, ou que é libertar os escravos. Como já não temos escravos, já dissemos, então ele terá que dar de comer 10 necessidades, ou dar de vestir 10 necessidades, ou jejuar por 3 dias. No outro hadith, que foi narrado por Abu Huraira radiallahu anhu, ele diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Man halafa ala yaminin fara'a ghayraha khayran minha", aquele que fizer um juramento e em seguida ele viu que o seu oposto é melhor. فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ, ele deverá pagar pelo seu juramento, وَلْيَفْعَلْ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ, e que ele opte e pratique aquilo que é melhor para ele. Aqui temos outro aspecto a mencionar. O hadith diz que pague o seu juramento, não é? E que faça aquilo que ele acha melhor. O que ele deverá fazer primeiro? Primeiro é quebrar a sua promessa, que é acompanhar o juramento, depois pagar, ou primeiro é ele praticar aquilo que havia jurado que não vai fazer, e em seguida fazer aquilo que chama-se kafara al-yamini, não é? O pagamento pelo incumprimento da sua promessa. Poderá fazer qualquer das duas. Portanto, ele tem opção ou de pagar a expiação e depois quebrar a sua promessa, ou quebrar a promessa, depois pagar a expiação. Qualquer dos dois poderá ser feito, não há nenhum problema quanto a isso, sendo esta a opinião da maioria dos sábios. O profeta sallallahu alaihi wasallam passou por esta situação também, onde ele prometeu alguma coisa com um juramento e em seguida ele teve que quebrar esse juramento porque a outra opção era melhor. Mas antes nós mencionamos esta parte do profeta sallallahu alaihi wasallam, vamos mencionar mais um hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, conforme o hadith de Abu Huraira radiallahu anhu, ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: se um de vós permanece inflexível no seu juramento concernente à sua família, ou por outra, podemos assim dizer, ele é culpado por alguma situação e ele diz: olha, eu não vou jurar, eu juro que eu não vou mais falar com a tal pessoa. Portanto, isso, sendo ele até culpado, isso é mais grave ou é mais pecaminoso perante Allah subhanahu wa ta'ala do que se ele fizer o reparo deste juramento que ele fez, porque isso está prescrito no Corão, onde a pessoa, quebrando o seu juramento, ele terá que seguir os passos que são esses que nós aqui mencionamos, que é a sua expiação. Portanto, nós temos que ter em mente que o princípio geral é nós não quebramos o nosso juramento, seguirmos com aquilo que nós prometemos, aquilo que esta promessa foi acompanhada de um juramento, e Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ, vocês devem proteger os vossos juramentos, é o que temos que fazer. Mas este é o princípio geral, mas a exceção é estas todas que nós aqui apresentamos. Quais são? Existindo uma opção melhor, temos que optar pela opção melhor e abandonar a outra opção. Dizia que isso vamos encontrar exemplos verbais do profeta sallallahu alaihi wasallam, assim como exemplos práticos do profeta sallallahu alaihi wasallam. A passagem muito conhecida que foi o motivo de revelação da Surah At-Tahrim. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando passava da casa das suas esposas, numa das esposas, o profeta levava um pouco mais tempo porque ficava lá, consumia mel. Ela servia mel para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Outras esposas sentiram ciúme e até conspiraram ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Disseram: quando o profeta vier ao seu encontro, diga que o profeta está com um cheiro desagradável. Então o profeta não gostava disso. Quando foi para a casa de uma das esposas, Aisha e Hafsa, o profeta sallallahu alaihi wasallam teve a mesma resposta, que uma disse que tu estás com um cheiro desagradável. O profeta não gostava que alguém dissesse isso para ele. Portanto, ele próprio não gostava de causar transtorno para qualquer pessoa. Então o profeta disse: olha, a única coisa que eu consumi foi mel e eu juro por Allah que eu não vou mais consumir mel
lá na casa da outra esposa. Então, temos aqui uma promessa, temos um juramento. Então, ele tinha que cumprir. Allah subhanahu wa ta'ala revelou o versículo do Corão, Surat At-Tahrim: Ya ayyuhan nabiyyu, lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak. Ó Nabi, por que você está a fazer haram aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala fez halal para ti? Tabtaghi mardata azwajik. Tu estás à procura de satisfazer as tuas esposas. Wallahu ghafur rahim. Qad farada Allahu lakum tahillata imanikum. Allah fez o obrigatório para ti quebrar esta promessa que tu fizeste. Portanto, aqui Allah obriga teu profeta sallallahu alaihi wasallam, farad, é obrigatório quebrar a sua promessa, não é, por se tratar de algo melhor que estava por detrás daquilo. Então, temos aqui a prática do profeta sallallahu alaihi wasallam, que ele também foi contra aquilo que ele havia prometido, não é, com o juramento, porque tinha algo melhor conforme o seu ensinamento. Portanto, sempre que nós tivemos uma situação, jurarmos, fizemos uma promessa e juramos que vamos fazer algo ou vamos deixar de fazer algo e encontramos uma alternativa melhor que aquela que nós tínhamos tomado antes, então nós temos que optar pela melhor e abandonar a anterior. Obviamente, melhor ou não melhor, isso quem define é Sharia. Não é a percepção da pessoa, não, para mim aquilo é melhor, então eu vou abandonar. Não, o juramento deve ser cumprido e quem determina que é melhor ou não é melhor é o Sharia. Portanto, tendo um caso analisado, nós teremos como chegar a essa conclusão que a pessoa terá que abandonar aquilo que é o seu juramento, optar pela outra opção. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a todos nós o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.